E, é claro, as últimas atualizações em relação à prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, porque o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, criticou a atuação da Procuradoria-Geral da República na decisão que autorizou justamente a prisão preventiva de Daniel Vorcaro e também de outros 3 aliados. Para o magistrado, a PGR ignorou a gravidade e também a urgência dos fatos apontados pela Polícia Federal e disse lamentar o pedido do órgão para ampliação no prazo de manifestação. A gente está acompanhando aí na tela esse momento da decisão onde Mendonça faz essa crítica direta à Procuradoria-Geral da República. Segundo o ministro do STF, as evidências apresentadas pela PF são robustas e indicam a necessidade de ação urgente para prevenir possíveis condutas ilícitas dos envolvidos contra jornalistas e até autoridades públicas. Zé Maria Trindade, eu quero começar com você essa discussão porque André Mendonça traz um tom bastante crítico ao posicionamento ou pelo menos à letargia da Procuradoria-Geral da República, que pediu mais tempo para analisar esse material em relação à obstrução da investigação, em relação às ameaças que foram aí encontradas no celular de Daniel Vorcaro com a sua organização, pelo menos com esse grupo que ele comandava. Foi um belo puxão de orelha que Mendonça deu na PGR, Zé? Eu diria que foi um alerta, e um alerta público. Não é a primeira vez em que um juiz, o Ministério Público, diz ao Ministério Público, né, de que, olha, toma cuidado. Um juiz não pode sair por aí fazendo o papel do Ministério Público, mas pode alertar o Ministério Público que tem o monopólio da denúncia, né? O Ministério Público é que provoca. Esse é o objetivo do Ministério Público. A polícia investiga, faz o inquérito, indicia e o Ministério Público é que vai decidir se apresenta ou não e com qual intensidade vai apresentar a denúncia. Ele está alertando de que ele recebe da Polícia Federal ali instruções e investigações de que o Ministério Público tem acesso e não está tomando as devidas providências no tempo exato para tomar providências. É uma situação assim do Vorcaro, fazendo essas ameaças a cidadãos comuns, né? Massacrar alguém, ou quebrar os dentes de um jornalista, ou mesmo ameaçar autoridades, o Ministério Público, se cochilar, isso poderia se tornar realidade, o que era um planejamento. Então, eu acho que é um alerta muito bem-vindo e mostra o respeito que ele tem pelo PGR. Senão, ele já tomaria as providências e anteciparia o trabalho da PGR. Ele está dizendo, olha, se atente para as suas funções e as suas prerrogativas. Ô Zé, Fábio Piperno, eu quero te ouvir. Porque o Zé já apareceu aqui 2 vezes, então o Zé, já tem um clone do Zé, agora já o trigêmeo do Zé. Ô Piperno, eu quero te ouvir em relação também a essa crítica que foi André Mendonça acabou fazendo ali no final da sua decisão, porque a PGR já havia, pelo menos ali, né, já tinha conhecimento das informações, da gravidade de todos esses dados, das mensagens, e pensou, eu preciso de um pouco mais tempo para analisar se realmente há uma gravidade ou uma urgência tão grande para o cumprimento, né, dos mandados de prisão. O André Mendonça, na sua decisão, deu a caneta e ainda deu a crítica. Como é que você analisa? O Zé falou esse alerta. Eu falei aqui brincando puxão de orelha. O Zé foi muito elegante com a PGR, porque, vê, se tiver um marciano lá em cima olhando para a Terra, na direção aqui do Brasil, até esse marciano vai saber que não faltam motivos para tirar Daniel Vorcaro de circulação. Ele é uma figura ameaçadora. Então, assim, às vezes, a opinião pública não consegue entender e fica até um pouco angustiada em relação à blindagem que algumas figuras têm de certas autoridades. Daniel Vorcaro, acho que tinha que estar preso, mas desde o dia que ele foi pego no aeroporto lá querendo se mandar. Como é que um cidadão... E vejam só, a gente está discutindo isso aqui agora, e na semana passada a gente debatia aqui a história de como é que ele vai ser levado lá para Brasília, se é com o avião dele, da Polícia Federal, de não sei... Então, é difícil entender por que ele tem tantas regalias e por que há tanto receio em tomar as medidas duras que se justificam nesse caso. Perfeito. Ô, Piperno, inclusive em relação a esse caso ainda, uma última informação, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão votar
a partir do sessão virtual lá no Supremo Tribunal Federal, a partir do dia 13 de março, analisar as decisões, vão referendar ou não a decisão do ministro André Mendonça em relação também à prisão de Daniel Forcaro e também dos seus aliados nessa terceira fase da operação aí Complice Zero. Então teremos uma definição se vai haver ou não uma definição para a manutenção da prisão de Daniel Forcaro, mas isso é assunto somente para o final da semana que vem.